pela companhia. E agora, vocês que estão aí na live vão ver a Ana Jasper e também a Fernanda Michele Joris, que são as nossas convidadas a partir de agora para falar sobre saúde, especialmente para a infância, né, para as crianças, para a questão da gestação. E nós vamos abordar um evento que vai acontecer em Colinas na quinta-feira, um primeiro seminário para a primeira infância, que será realizado, portanto, no município, mas que conta com a presença, por exemplo, da secretária estadual de saúde, Arita Bergman. A Ana Jasper, que é a coordenadora de saúde e também do programa Colinas 1000 Dias para Mudar uma Vida Inteira, e também a Fernanda Michele Joris, que é representante da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo, no CONDICA, e também no Comitê Nacional Intersetorial pela Primeira Infância de Colinas. Bem-vindas aqui à programação da Rádio Independente. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial o pessoal de Colinas, que também está nos escutando. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui. Vamos falar um pouco desse seminário, porque é uma atividade promovida por Colinas e que está ganhando essa grande repercussão, né? Especialmente quando se trata de uma secretária estadual da saúde, como é a Arita Bergman, vindo para o evento, ganha ainda mais peso, mas tem outras participações. O porquê da realização desse seminário, por que Colinas tem se destacado também nesse trabalho na questão da infância? Bom, então, o seminário, na verdade, ele é uma iniciativa do município de Colinas, né, que vem trabalhando desde 2017 com um olhar diferente para as crianças pequenas, né, para a primeira infância, que é o período da vida que vai da gestação até os 6 anos de vida. Então, ao longo desses 6 anos, Colinas foi ganhando bastante destaque, né, nesse programa 1000 Dias, que é todo esse cuidado, né, da gestante, do parceiro e da criança. E esse ano, Colinas começou a fazer parte de uma rede internacional de cidades que promovem ações, que melhoram os serviços, que melhoram a estrutura das cidades, pensando exclusivamente na primeira infância. Então, hoje a gente faz parte da rede Urban 95. A partir daí, a gente começou também a pensar e perceber o quanto Colinas é uma cidade que foca muito na primeira infância, não só no setor da saúde, mas também na educação, no turismo, no esporte, na cultura, né? Então, a gente começou a notar que Colinas é essencialmente uma cidade focada na primeira infância. E, a partir daí, então, a gente pensou em fazer esse seminário para chamar a região para lá, para estar todo mundo pensando em conjunto, né? Não só Colinas está mudando a sua estrutura, pensando nas crianças, mas a região como um todo. Então, a gente vai trazer um palestrante muito especial, que ele é conhecido muito na rede social, que é o Daniel Becker. É um pediatra conhecido, sanitarista. Ele tem o arroba dele, é @pediatraintegral, para quem quiser seguir. E ele vai estar falando com a gente sobre a primeira infância. E na parte da tarde, sim, vai estar conosco também a secretária Arita Bergman. Ana, você fala da importância de Colinas fazer esses projetos voltados à primeira infância, às crianças. Que outros exemplos de projetos que acontecem lá no município que você poderia falar? Citou, né, esporte, citou cultura, citou saúde, mas eu acho que principalmente na área da saúde. Na área da saúde, então, a gente tem o programa 1000 Dias, focado na infância, né? Que faz esse acompanhamento da gestante, da puérpera, da mãe, quando ela ganha o bebê, do parceiro, da criança até 6 anos, além das oficinas. Esse programa, ele conversa também com a educação. A gente tem, então, ali a EMEI, que é uma escola excelente. Então, a gente tem uma boa relação com a pasta da educação. E a gente também tem as oficineiras do CRAS, que fazem os enxovais para os bebês que estão nascendo, que são as idosas, né, o grupo de idosas que faz a costura dos enxovais. Na cultura, a gente tem o Centro Cultural de Danças Alemãs, o Morgenstern, onde ele trabalha muito ali a categoria Kinder, que são os bem pequenininhos. A gente tem a patinação infantil, a gente tem a Páscoa, né, para quem não conhece, então, que ela é bem focada nas famílias e na infância. A gente tem o Natal, onde os Papais Noéis se reúnem lá do Brasil inteiro, é o Encontro Nacional de Papais Noéis, que acontece em Colinas, né? A gente tem o Caminho dos Contos, então a gente tem toda essa estrutura da cidade focada para as crianças, né? Além disso, a gente tem também, pensando nos outros ciclos da vida, a gente tem o Adolescer, que é um projeto junto com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que foca a atenção ao adolescente. A gente tem o Sábado do Trabalhador, né, dentro da saúde, onde a gente abre a unidade com foco
para atender as pessoas que estão trabalhando durante a semana e que não conseguem acesso à unidade básica. E a gente tem como nosso outro ponto muito forte que são os idosos, né? A gente tem grupos para os idosos, a gente tem uma série de programas para eles, porque a gente tem a maior parte da população, a gente tem 30% de idosos na nossa cidade. Então, a gente também tem que focar eles, né? Focar neles. Então, a gente tenta também agora, junto com a primeira infância, fazer com que haja essa intergeracionalidade, a conversa entre os idosos e os bem pequenininhos, porque a gente vê que se fortalecem muito, né? Tanto as crianças ouvindo os mais velhos, quanto os mais velhos convivendo com os pequenos. Então, esse também vai ser o nosso foco a partir de agora, junto com a Urban e junto com esse processo todo da primeira infância. Como é que está o cenário aqui da região na preocupação com a primeira infância, né? A gente sabe que tem o PIN e que quase todos os municípios, apenas Lajeado não está junto aí no PIN, mas o Lajeado já deu explicação através do secretário Cláudio Klein de que já faz as ações que estão previstas ali através dos seus projetos específicos, né, do Pacto Lajeado pela Paz, enfim, mas como é que vocês estão vendo a região como um todo, né, vocês que estão fazendo essa mobilização regional, os números de Colinas também, né, que pode se destacar aí nessa questão aí da não mortalidade infantil ou até mesmo da região, se está tendo um foco mais especial agora nos últimos tempos, ou se precisa melhorar muito? A gente já está propondo esse seminário, acho que para fazer com que a região se atente mais, né, para essa faixa etária. A gente tem o PIN, então agora saiu o novo edital do Estado, onde os municípios puderam também se cadastrar no PIN. Só que a gente percebe, por exemplo, lá em Colinas, que nós aderimos também ao PIN para atingir um foco da população das crianças que não estão na creche, por exemplo, mas a grande maioria das crianças em Colinas estão dentro do sistema educacional, elas estão na creche. Então, os visitadores acaba que não encontram as famílias e as crianças em casa. Então, a gente criou o programa 1000 Dias, que é quase que um outro lado do PIN, né? O PIN é como um complemento do PIN, digamos assim. Então, esse movimento do PIN foi muito interessante esse ano, né? Abriu o edital para os municípios se inscreverem. E também vai ter uma sala de situação dentro do seminário, onde vai ter as meninas, a coordenação do PIN vai estar lá conosco, falando sobre isso, falando sobre o programa, tirando dúvidas dos municípios, né? Para quem aderiu, para quem tem dúvidas de como fazer o programa acontecer na sua cidade. Então, a gente está, né, também trabalhando em conjunto com o governo estadual e com o PIN. Mas o que a gente percebe é que não há ainda um movimento muito orgânico dos municípios, né? Principalmente quando a gente fala em PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, que é uma lei, né, que os municípios devem ter. Inclusive, o Ministério Público já, né, incitou os municípios a fazerem os seus planos municipais pela primeira infância. E nesse plano existem um monte de ações que todos os setores se propõem a fazer nos próximos 10 anos. Então, Colinas, esse mês, então, a gente conseguiu aprovar o PMPI na Câmara de Vereadores. No dia 24 vai ser a sanção, então, ele vai, de fato, se tornar lei. E a gente tem uma série de ações em todos os setores que devem acontecer no período de 10 anos. O ideal seria que todos os municípios olhassem dessa forma, fizessem os seus planos, né, os seus PMs, PIs, porque que não dependa do prefeito, do secretário, de quem estiver lá, né, que seja uma política de Estado, não uma política de governo. Então, acho que talvez essa consciência ainda está faltando um pouco para a região e a gente quer chamar os municípios para lá, para o seminário, para estar todo mundo pensando dessa forma. Claro que agora no seminário vocês vão fazer essa união, mas no dia a dia não acontece muito essa integração a nível de Vale do Taquari. Cada município faz o seu plano. Isso, cada município vai ter o seu plano, né? Vai ter, porque assim, a gente fez um diagnóstico, né, da cidade, a gente viu em que a gente precisa melhorar, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos mais frágeis dentro de cada setor. A gente chamou todos os conselhos municipais, então foi uma grande discussão coletiva. E aí a gente pensou ações para serem executadas nos próximos 10 anos. Então, cada município tem a sua especificidade. Cada município sabe onde precisa trabalhar. Então, o ideal é que cada município tenha o seu plano. E apresente isso no dia do seminário? Não. Aí cada município vai fazer o seu plano e vai ter a sua lei, né? Uhum. Mas a gente quer, no seminário, sensibilizar os municípios a se mobilizarem também pela pauta, pela causa da primeira infância. Um pontapé inicial. Isso, talvez a gente quer servir exemplo para a região como um todo, mas até para o Estado. Isso aí. Essa é a ideia. Vamos falar um pouco dessa programação, então. O que está previsto, até mesmo com entrega de certificados ali no final da tarde, ou no meio da tarde, no final da programação? Então, na parte da manhã, na parte da manhã, a gente vai estar com o Daniel Becker, então, né, que é o pediatra,
muito conhecido na rede social. Ele fala muito sobre a questão de criação com afeto, de criação ao ar livre, contato com a natureza, evitar telas, né, para as crianças. Então, ele vai estar falando um pouco sobre a primeira infância com os participantes. Na parte da tarde, a gente vai estar falando sobre o programa 1000 Dias e como Colinas, então, se tornou essa cidade das crianças em todos os setores, né, de forma meio que orgânica, sem forçar. Como é que a gente trabalha essa intersetorialidade lá, para também inspirar os outros municípios a também fazerem isso, né, a terem as suas conversas. Depois a gente vai ter o Comitê Estadual da Primeira Infância falando sobre o PIN, quais são os desafios do Estado, também, né, motivando os municípios a olharem para esse horizonte. E depois a gente vai ter a secretária Rita Bergman, então, entregando os selos da Rede Bem Cuidar, que são os selos bronze e os selos prata, para as unidades básicas que receberam os selos. Então, os municípios que estão ouvindo, os postos de saúde fizeram uma série de ações, foram avaliados, e alguns municípios receberam, então, os selos bronze, prata e ouro, que ainda não vão ser entregues, né, mas vão ser entregues os prata e o bronze no dia 24. Então, e aí é muito focado na saúde do idoso, esses selos, né? É o selo da... Quem faz um bom trabalho... Na saúde do idoso. Na saúde do idoso. Isso, são uma série de metas, assim, que cada unidade teve que cumprir. Atingindo essas metas, ganha, então, esse selo do governo do Estado. Os vencedores já sabem que vão ganhar? Sim, então só os municípios... é um ato simbólico para... Isso aí. O selo ouro é para outro momento? O selo ouro, a gente não sabe exatamente quando vai ser entregue, mas vai ser em algum momento lá em Porto Alegre também mesmo. Em relação aos idosos? Sim, em relação aos idosos. Foi um ciclo de cuidado, né? Começou ano passado, foi todo um ciclo de cuidado em relação à saúde do idoso, finalizou esse ano, então agora entrega-se os prêmios, vamos dizer assim, né? Os selos. Quantos municípios são? Aqui vão receber o selo, aqui em Colina, na região, são 31. 31 municípios da região, então, que vão receber selos prata e selos bronze. Pelo que eu estou vendo aqui, regiões 29 e 30. Isso aí. Então, como ela vem para a região, ela já vai fazer a entrega dos selos, né? Como nós somos um município com muitos idosos, acho que a gente vai conseguir fazer essa ponte bacana, como a gente quer também trabalhar muito essa intergeracionalidade, né? Que é como a gente precisa ter os vovozinhos escutando as crianças e as crianças os vovôs, né? A gente consegue fazer um evento bem bacana juntando essas duas pontas. E a comunidade em geral que sentir interesse pode participar do evento? Tem que fazer a inscrição? Como é que funciona? Sim, o link de inscrição, ele tá na página da prefeitura. Isso aí. Então, é só clicar lá, vai estar o link na bio, é só fazer a inscrição. De graça e qualquer pessoa pode fazer. E se não fizer a inscrição chegando na hora? Corre o risco de não ter... Local, né? Espaço. A gente também tem um espaço Vai limitado. ser no auditório da Escola Ipiranga. Isso aí. Na Rua Fernando Ferrari, no centro. Quantas pessoas cabem? 400 pessoas. 400 a gente já está em mais de 300 inscrições. Então, a gente precisa... Quem quer participar. A gente fez, na verdade, um trabalho grande, intenso, em primeiro momento, para o pessoal da primeira infância de lá. Então, assim, incentivando muito as professoras, né, a parte da própria EMEI ali também, né, que elas estejam se inscrevendo, porque é para elas, né, para elas e futuramente para os nossos filhos. Então, as professoras participando, as monitoras participando, né, a parte também que a gente tem relacionado, assim, à APM da escola, é a parte da sociedade civil que a gente tem nesse papel, né, porque não adianta a gente também querer que tudo venha pronto do poder público, né. Então, a gente também está nesse trabalho conjunto, nesse sentido, de que nós, pais, também precisamos incentivar, né, os outros pais a participarem. A gente está com outros movimentos que a gente vai fazer mais coisas em cima da primeira infância, com a participação até mesmo das APMs da escola, da EMEI, para que os pais possam perceber que os pais também são responsáveis, né? Porque a gente normalmente terceiriza para a escola, a gente acaba jogando tudo para a escolinha, para a creche, né? E a gente está nesse papel bem forte, assim, de mobilizar a comunidade. Por isso que a gente está tentando fazer as coisas acontecerem e serem vistas, mas para que os próprios pais de lá e da região vejam isso, né? A gente precisa, a própria Páscoa, o Natal, sempre tem a participação também dos pais. Tem algum estudo, meninas, algum número de mortalidade infantil? Como é que está hoje? Como é que estava? Não sei se regional, estadual, se está perto se tem uma meta. Vocês têm essa informação de curiosidade? A meta é 0, né? Com certeza a meta é que não haja, né? Em relação à região, eu não sei o número exato, né? Mas eu sei que cada município tem, né, as suas lutas, né, o seu porém, tem relação, às vezes, até com o segundo setor, enfim. No caso de Colinas, a gente tem há anos já trazido
a meta zero, né? A gente tem conseguido atingir o índice zero de mortalidade infantil. Zero de gravidez na adolescência. Desde quando isso? Desde 2017. 17. Isso. Então, Aumento do parto normal, né? Sem gravidez na adolescência e sem morte de criança até 6 anos. 2018, na verdade, gravidez na adolescência. Nós tivemos uma adolescente. Então, como Colinas é um município pequeno, né? É um município pequeno, tem que fazer essa referência também, né? Isso aí. Nós então, estamos essa falando aqui duas... de 2.423 pessoas, de acordo com o último censo, né? Isso aí. Total cadastradas população. no ESUS, que é o sistema do governo, né, do Ministério da Saúde, a gente tem um pouquinho mais. Então, a gente não concorda muito com o IBGE, né? Essas polêmicas, Tem essa questão. Mas, sim, é um município pequeno, né? Mas é como se fosse um bairro de uma cidade maior, né? Que você vai falar de uma estratégia de saúde da família, ela vai atingir 3.000 pessoas, 3.500 pessoas. Então, tu consegue multiplicar o que é feito numa cidade pequena tranquilamente num bairro de uma cidade maior, né? Então, não é impossível atingir as metas que Colinas apresenta. Então, isso a gente também quer trazer, né, no dia 24. E vocês acham que esses números se devem justamente a esses programas citados? Com certeza. A gente tem 80% de aleitamento materno exclusivo. É muito maior do que a média nacional, que é de 56%. Partos normais também. Partos normais em 60%, também muito maior do que a média nacional. Pré-natal do parceiro, então os homens também fazem acompanhamento de pré-natal junto com a gestante, né? Então a gente tem 100% de adesão. A gente tem 80% deles participando também dos grupos de... 100% também participando dos grupos de gestantes, que é à noite. Então, a gente tem todo um planejamento, a gente tem ótimos resultados por causa do nosso programa, isso com certeza. A gente fez um trabalho forte também agora junto ao CONDICA, né, que é o Conselho Municipal, então, dos Direitos da Criança e do Adolescente, para inscrições de conselheiros tutelares. A gente teve uma surpresa grande, porque o nosso município é pequeno, e lá a gente teve 18 inscritos, enquanto que a gente sabe aqui na região teve uma grande dificuldade de pessoas interessadas em participar, né? Então, lá a gente teve 18 inscritos, a gente fez todo um curso de preparação também. Eles não foram simplesmente fazer uma prova, eles fizeram um curso preparatório, né, onde se discutiu durante uma semana inteira esse cuidado com a criança e com o adolescente. Então, a gente também já está trabalhando a comunidade por um outro segmento, para que ela também tenha esse olhar de que quem vai ser conselheiro agora também já está mais preparado para isso, né? Então, todas as ações que a gente está fazendo via... a parte municipal, mas também assim na sociedade civil estão sendo para olhar realmente para a criança e para o adolescente. Tá certo. Eu acho que esse é um diferencial da cidade. A gente consegue fazer todo mundo falar sobre o assunto. Então, não é só a prefeitura, né? Ou só a saúde, a educação. É a sociedade civil também que está abraçando. Tanto que a gente vai ter a inauguração também de um equipamento da APM, que é a Trenteca, que é uma biblioteca itinerante, que vai estar presente nos eventos a partir de agora, que é a iniciativa da APM. E também a praça naturalizada, que é uma praça com elementos naturais de madeira, é uma praça diferente, é um parquinho diferente, focado no desenvolvimento infantil mesmo. A gente vai estar inaugurando também no dia 24. Obrigado pela presença de vocês aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Ana Jasper, representante da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo, no CONDICA, e no Comitê Municipal Intersetorial pela Primeira Infância. Na verdade, esse é o cargo da Fernanda, Fernanda Michele Joris. E a Ana Jasper, ela é a coordenadora de saúde do programa Colinas 1000 Dias para Mudar uma Vida